Graça e paz, meus irmãos aqui presentes, os que estão em casa também acompanhando. Vamos abrir a palavra de Deus em Judas, próximo de Apocalipse, versos 24 e 25. Uma oração de louvor, um cântico. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, assim como Judas, faz-nos transbordar em louvor, em convicção de fé, em certeza da Tua presença conosco, certeza que o Senhor guarda o Seu povo. E dá-nos essa mesma convicção que Ele teve, que nós temos também, Senhor, a perseverança dos santos, possa nos sustentar, possa nos invadir e estar ali como base das nossas orações, Senhor. Ajuda-nos, aplica a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Judas, ele mostra o combate da fé num tempo difícil contra heresias, contra os falsos mestres, os ímpios, o poder até maligno, as pessoas malignas também. E no finalzinho, depois dele demonstrar tudo isso, ele vai dizer que nada disso pode nos separar de Deus, nada. É como hoje nós pudéssemos trazer para nossas vidas, são tantas inseguranças nesse mundo. Que mundo inseguro, não é verdade? E nós, como povo de Deus, nós realmente estamos seguros, como ele diz aqui, somos guardados, estamos seguros por Deus. E pelo menos na minha própria vida, às vezes eu sinto, às vezes a gente é como se nem percebesse a maldade do mundo, de tão seguro na fé que a gente está. E parece que Deus, de vez em quando, nos permite ver a maldade e a gente fica impressionado, não é? Que mundo mau. Aqui eram, não é, várias questões, especialmente questão de homens maus líderes, maus pastores, ímpios. E é impressionante como existe isso, maus pastores. E, além disso, o próprio diabo, as tentações, as enfermidades, as lutas de cada dia. E esse louvor aqui de Judas, ele aponta para uma convicção que todo crente deve ter, que é a convicção de que Deus é poderoso para nos guardar de toda obra maligna, de todo mal, de nós mesmos, da nossa carne, dos tropeços. Então, isso é muito importante. Quando nós oramos, ele está mostrando aqui que a oração do justo é diferente da oração do falso profeta. Aqui não, aqui é a oração do justo, que é com louvor, é com convicção. Deus nos ama, Deus está no controle da nossa vida. E nós podemos dizer isso em todos os dias da nossa vida, em qualquer circunstância. Aqui eram tempos difíceis, e Judas tinha essa convicção de louvar, de adorar e essa convicção de fé. Vejamos um pouco do que acabamos de ler, do que ele nos ensina. A convicção de Judas e nossa e de todo o povo de Deus é essa, que aquele que é poderoso para vos guardar de todos dos tropeços, vos guardar de tropeços na fé, tropeços, pecados. Deus é poderoso para nos guardar de todo tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de Deus na sua glória.
como é importante nós orarmos e nós termos essa convicção que um dia nós estaremos diante de Deus seguros. Nada muda isso na nossa vida. Porque Ele vai dar graças aqui, não é? O único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Então, é uma convicção que todo crente deve ter, é de que nada vai nos separar desse dia, onde o Senhor nos apresentará. Nós estaremos diante do Senhor, através de Jesus Cristo, sendo justificados, e isso é com alegria, isso é uma segurança. Nós vamos chegar no céu com alegria. Isso é tão importante quando a gente ora todos os dias da nossa vida. Nós estamos seguros. Por quê? Porque fomos justificados. Nada vai mudar isso. Nada. Nem mesmo os tropeços da vida, nem mesmo Satanás. Nós podemos lembrar, a Bíblia mostra que certa vez é o diabo que quis andar na vida de Pedro, do apóstolo Pedro, mas o Senhor rogou. Então, esse é o nosso Deus, o Deus que roga pela igreja, o Deus que nos preserva, o Deus que nos guarda todos os dias, que está atento. Nós estamos seguros nele. Por quê? Porque ele é poderoso para nos guardar. No verso 25, Judas ele destaca aqui essa convicção de quem é Deus. Por que nós temos essa segurança? Porque Deus é verdadeiro, Deus não mente, Deus existe. Deus está no controle da história, Ele já concretizou a nossa salvação ali na cruz, então isso já é verdade. Nós estamos aqui nessa vida, chegaremos lá no céu com alegria, mas a nossa salvação já aconteceu. Então Deus é único, Deus é Salvador, Ele fez isso através de Jesus Cristo, Ele tem majestade, Ele tem glória, Ele tem império, ele é soberano. E Judas diz isso, por isso que nós podemos descansar. No início aqui, pastor Érico falou sobre o sossego, né? O sossego da alma. É exatamente isso. Nós podemos sossegar, está concretizada. Nós estamos indo para o céu seguros. Deus vai nos levar seguros. Isso é muito importante. Ele diz aqui, como já falei, porque Deus... Ele tem glória, Ele tem majestade, o seu império, a sua soberania. E ele finaliza dizendo, antes de todas as eras, Deus já era assim, antes de criar esse mundo. Agora, na presente geração, na geração de Judas, e por todos os séculos, Deus não vai mudar. Por isso que a gente pode descansar e sossegar. Nós estaremos seguros, um dia nós estaremos lá. Certamente, Outro dia eu estava vendo uma frase de pastor Russell Shedd que dizia algo parecido com isso, que um dia nós estaremos diante do Senhor, o nosso general, ainda que nós cheguemos lá sem um braço, sem uma perna, não é? Talvez cegos, mas nós estaremos lá com alegria diante do Senhor. Era essa a convicção que Judas tinha. Então nós devemos ter, porque quem Deus é, se nós conhecermos a Deus, nós teremos esse sossego, nós saberemos orar da forma correta, em plena certeza de fé, diferente dos falsos mestres. Eu queria ainda passar um pouco com os irmãos alguns versículos aqui, para nós tirarmos mais algumas lições. O verso 1 dessa epístola, nós vamos lê-lo. E ele mostra também o ensinamento de Judas. Então, quem é Judas? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Veja que já no primeiro capítulo, Judas ele traz algo muito parecido com o que ele fala no final. Primeiramente, Judas é possível que seja irmão de Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Então, aqui, ele, assim como Tiago faz na sua epístola, aqui também ele se identifica como servo de Jesus Cristo.
Então, é uma humildade, ele está aqui humildemente, ele não está tirando proveitos humanos, que ele poderia dizer, eu sou irmão de Jesus, como quem diz, eu sou importante. Não, aqui ele diz, eu sou servo de Jesus. E isso que nós devemos ter essa convicção. Nós somos servos de Deus, nós somos amados, como ele vai dizer. Nós somos chamados, nós somos amados por Deus Pai e guardados. O que é que nós queremos mais, meus irmãos, na vida? O que é que um ser humano quer mais da vida senão isso? De ser chamado por Deus, amado por Deus e guardado por Ele. Meus irmãos, se nós acreditamos nisso, isso é impressionante. Isso deve nos fortalecer, isso nos dá convicção de que realmente um dia nós estaremos na eternidade seguros. E a nossa oração é diferente. Nós acreditamos nisso mesmo. Deus um dia nos chamou. Somos o povo de Deus realmente. É verdade que nós somos o povo de Deus, então podemos sossegar. É verdade que Deus nos ama, Deus ama o seu povo, então creiamos nisso e vivamos confiantes que chegaremos lá no céu seguro. É verdade que nós somos guardados em Jesus Cristo, então vivamos como Deus espera que o seu povo viva, de forma confiante. Outro verso que eu quero chamar a atenção é o verso 3 ainda. Quando lá no finalzinho do verso 3, ele fala sobre exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós vivemos aqui nesse mundo, nessa batalha de fé, guardando a fé, defendendo o evangelho que nos foi dada aos santos de uma vez por todas. Então, realmente, a vida, não é? Nós temos essa batalha espiritual, mas é uma batalha vencida. Nós lutamos pela fé. E Deus, que nos ama, que nos guarda, que nos chamou, está do nosso lado, e por isso podemos batalhar com convicção. O verso 4 vai falar sobre homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam ao nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Então, apenas quero fazer uma comparação com aquela época, né? Era uma época difícil, falsos mestres, homens ímpios, e como eu falei no início, hoje nós vivemos nesse mundo mau, nesse mundo ímpio. São tantos desafios, eu não quero nem citá-los aqui, mas eu sei que os irmãos conhecem bem, não é? Tantos desafios diários contra a igreja, contra nós, mas nós temos a certeza de que o único soberano, Senhor Jesus Cristo, está conosco, nos guardando, nos amando e nos protegendo. Verso 6, finalzinho do verso 6, vai falar sobre aquele grande dia, para o juízo do grande dia. Então, meus irmãos, aqui desse verso 6 e alguns outros versos aí adiante, vai falar que Deus um dia vai julgar toda desobediência, toda injustiça, todo pecado não estará impune diante de Deus. E isso é um consolo para nós, povo de Deus. Nós sabemos que ainda que soframos injustiça nesse mundo, ainda que soframos perseguições, como povo de Deus, mas Deus está vendo o justo juízo, naquele grande dia, Ele fará plena justiça. Isso é consolador. Deus nos defenderá. Verso 8, fala ainda desses homens ímpios, maus, que rejeitam governo, difamam autoridades superiores, não é? Ainda hoje a gente vê, isso certamente tende a crescer, né? Quanto mais se aproxime o grande dia, eu acredito que vai piorar, né? Pessoas que rejeitam o governo de Deus, qualquer tipo de autoridade, assim eram aqueles ímpios, os falsos mestres daquela época. Verso 9, vai falar sobre Miguel, quando contendia com o diabo e disputava
a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda, mostrando, né, que até Miguel, um grande anjo, ele ali não difamou o diabo, ou então ele não foi diretamente lutar, digamos assim, contra o diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Isso traz um grande ensino, né? Quem defende o povo de Deus é o próprio Deus, é Cristo. Cristo que nos defende do diabo. E o diabo, meus irmãos, realmente ele existe. Paulo fala que algumas vezes ele até queria impedir o caminho, o avanço da igreja. Jó fala sobre o diabo. Então o diabo é algo realmente que existe, mas é o Senhor que nos guarda, que nos defende, porque Ele nos ama. O Senhor te repreenda. Lá já caminhando para o final, verso 20, ele volta a dizer: vós, porém, não é? O povo de Deus é diferente. O mundo jaz no maligno. Satanás ainda existe, apesar de estar vencido e preso, mas ele ainda tem alguma ação neste mundo: matar, roubar e destruir. Mas aqui ele diz: vós, porém, ou seja, a igreja é diferente. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Veja, aqui o povo de Deus é diferente, seja na época de Judas, seja hoje. Nós somos amados, estamos edificados na fé que recebemos do Senhor e oramos no Espírito. Oramos diferente dos ímpios, na influência, no poder do Espírito, que é o penhor da herança que um dia nós vamos receber diante do Senhor. Verso 21, guardai-vos no amor de Deus. Olha que expressão linda, irmãos. É esse amor que nos guarda, que nos dá segurança. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Só podemos esperar na misericórdia aqui, que já recebemos em Cristo todos os dias da nossa vida, e aqui receberemos naquele grande dia. É certa, podemos descansar. Lá naquele grande dia receberemos misericórdia também, porque já recebemos hoje em Cristo Jesus, esperando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Que bênção, irmãos, nós esperamos a vida eterna. Um dia tudo isso cessará, que a gente vive, que Judas viveu. Mundo injusto, mundo jaz no maligno, problemas, desafios, perseguições. Um dia tudo isso cessará e nós estaremos desfrutando da vida eterna. Estaremos guardados no Senhor eternamente, alegres. O povo de Deus estará seguro por toda vida eterna. E assim finalizamos, que Deus nos dê essa convicção e que possamos orar em espírito. Deus nos ajude. Passa a palavra, pastor Érico.